Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Até aqui tá bom. Pode se assentar. Eu vou fazer um pedido a vocês. Vou pedir que vocês não conversem, a não ser que seja algo que não tiver jeito. Vou pedir que, se alguém tiver telefone celular, que você desligue seu telefone. Ou se você se comprometer a não atendê-lo e ele estiver no silencioso, tá? Porque esse momento é um momento muito importante. Se eu não acreditasse que é Deus que fala, eu não estaria aqui. Eu acredito que se você não acreditasse que Deus vai falar através da sua palavra, e eu sou apenas um mero instrumento de Deus, você também não estaria aqui. Então, se sabemos que é Deus que está no controle, nós temos que ter o máximo de reverência com a presença de Deus. A Bíblia diz que onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, ali eu estarei. Repare que não há reunião menor do que 2 pessoas. A partir do momento em que 2 pessoas estão reunidas no nome dele, a presença dele já está ali. Portanto, Jesus já está presente no nosso meio. A palavra que eu vou estar ministrando aqui hoje é uma palavra evangelística. Claro que eu também sabia que a igreja precisa, e também sabia que teria muitos convidados aqui, né? Convidados do evangelista Christian, que daqui a alguns minutos será consagrado pastor, glória a Deus. E quando nós recebemos convidados na nossa casa, você quer dar o seu melhor para essa pessoa. Eu quero passar a vocês aquilo que eu tenho de melhor aqui hoje. Queria que vocês olhassem para mim. De maneira alguma não me veja como um crítico, não me veja como seu inimigo, porque eu quero dar o meu melhor para você nesta noite. Amém? Amém. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram. Sabe do que está falando aqui? Gênesis. Quando o homem pecou, diz que todos pecaram, e o verbo está no passado. Repare que alguém pode nascer hoje, mas a Bíblia diz que ele já pecou. Então todos nós já herdamos o pecado. O pecado, porque nós estávamos nos lombos de Adão. Nós já estávamos lá. Quando ele peca, toda a humanidade peca junto com ele. E esse pecado, ele afetou a humanidade de uma maneira que todo ser humano passou a ser pecador, passou a ter dívida com Deus. E por ocasião disso, o homem precisa de um Salvador. O homem precisa de alguém que pague a sua dívida. Porém, o homem precisa de um Salvador sem pecado. Por quê? Porque você já viu alguém defender alguém diante de um juiz tendo a mesma acusação? Será que alguém que vai defender um assassino diante de um juiz, se ele também é assassino, ele pode fazer essa defesa? Todo ser humano já tem essa marca, já tem esse pecado, porque ele herdou isso de Adão. E por ocasião disso, o ser humano é enganado, porque isso não significa que ele não pode fazer o bem, não significa que ele não pode fazer uma doação para alguém, não significa que ele não pode ajudar um asilo, que ele não pode ajudar um orfanato. Essas coisas são coisas louváveis, são coisas boas que o ser humano pode fazer. Porém, nenhuma dessas coisas podem te justificar diante de Deus. Quando eu olho para Provérbios, capítulo de número 20, versículo 6, diz que a maioria dos homens apregou a sua própria justiça. O que significa isso? Eu sou uma pessoa boa, eu nunca matei ninguém, graças a Deus. Graças a Deus. Eu nunca roubei ninguém, eu pago as minhas contas, eu ajudo as pessoas, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom filho, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo as pessoas, eu distribuo sopa no tempo de frio para as pessoas que estão nas ruas, eu dou agasalho na época de frio, porque as pessoas precisam de ser aquentadas, eu faço bem. Porém, Isaías 64:6 diz que toda
a nossa justiça são como trapos de imundícia diante da santidade de Deus. Deus não vai julgar o homem segundo o seu pensamento, nem segundo o seu padrão de bondade. Ele tem o seu próprio padrão. E os padrões de Deus são muito altos para o ser humano. Não existe um homem que possa ser o teu Salvador, a não ser Jesus Cristo. Não existe nenhum. Isso é tremendo, sabe por quê? Porque já que todos pecaram, e todos foram destituídos da glória de Deus, inclui todos. A Bíblia não diz que alguns pecaram. A Bíblia não diz que foi Adão e Eva que pecou. A Bíblia diz que são todos. Isso, infelizmente, meu amigo, inclui você. Infelizmente, inclui teu pai, tua mãe, os teus filhos. E as pessoas mais boas que você conhece deste mundo está ali. Isso inclui os líderes religiosos, todos. O Papa, Chico Xavier, Allan Kardec, ou seja quem for, pastores, todos herdaram o pecado de Adão. Não há uma, nem Maomé, ninguém pode ser o teu Salvador, porque ele tem a mesma acusação que você tem. Herdamos o pecado de Adão. Não há uma pessoa que possa, e a pessoa que confiar na sua própria bondade. Hebreus 9:27 diz que o homem está determinado a morrer uma vez só, uma única vez, vindo depois disso o juízo. Lembra do ladrão, o ladrão na cruz? Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele estava sendo condenado por ser um ladrão. Ele não precisou de viver de novo. Naquele exato momento Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe por quê? Porque ele confiou a sua vida no único Salvador sem pecado. Aleluia. Só tem um Salvador sem pecado, não tem outro Salvador sem pecado, porque todos pecaram, Mas e o índio, pastor? Você não entendeu ainda. Diz que todos pecaram, diz que vai pecar. O pecado da nossa vida, do cotidiano, nós vamos prestar conta diante de Deus desse pecado. Mas diz que todos pecaram. Mas e o índio? E se eu pegasse um nenenzinho, pequenininho, acabou de nascer, e levasse ele para uma ilha deserta, e eu deixasse ele longe da civilização, longe das drogas, longe da bebida, longe deste mundo tenebroso, e aí quando ele crescesse, ele se tornasse adulto, e ele morresse e deparasse-se diante de Deus, ele teria a culpa de Adão nos seus lombos, e ele seria condenado. Não existe um homem que possa justificar-se diante de Deus. Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Tito 3:5 diz: não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas nos lavou, nos salvou pela lavagem e regeneração do Espírito Santo, não é pelas obras. Agora, todos podem fazer boas obras, e devem, porém nem todos que fazem boas obras são salvos. Você precisa de ter uma perspectiva de visão sobre isso. Por que é que você faz boas obras? Se você faz as boas obras porque você tem o fruto do Espírito Santo, porque você recebeu Cristo de fato no teu coração, isso é algo que é um fruto na tua vida. Isso acontece porque você passa a amar o teu próximo, como Jesus também te amou. Agora, se você faz isso, pensando, eu vou fazer as boas obras, e quando eu chegar lá no céu, Deus vai falar, você vai entrar, porque você ajudou a distribuir cesta básica, porque você distribuiu sopa no tempo de frio, porque ajudava as crianças carentes.
Ora, também eu tenho Mateus 25 dizendo daqueles que não ajudaram e foram para onde? A pranto e ranger de dente, porque se uma pessoa nasceu de novo, ela já tem as boas obras como fruto, porque o Espírito de Deus habita sobre essa pessoa. Mas a diferença é muito grande de você fazer aquilo pensando, eu vou ter crédito no céu, e de você fazer aquilo por um fruto e falar, eu não sou salvo por isso, eu sou salvo pela obra que Ele fez pela minha vida. Eu sou salvo porque Ele, conforme diz Filipenses capítulo de número 2, do versículo 7 adiante, sendo em forma de Deus, não usurpou em seu coração ser igual a Deus, mas Ele aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, sendo semelhante a homens, e Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que em nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. O que significa isso? Isso significa que Jesus nasceu de uma serva obediente, que é Maria. A sua barriga, ela cedeu para Deus algo tão precioso. Ela deu a sua virgindade para Deus. Se todos fossem obedientes como Maria foi, e Jesus nasceu da barriga dela, porém não teve relações sexuais. E por não ter relações sexuais, Jesus não herdou o pecado de Adão. Ele nasceu sem pecado porque o Espírito Santo fez papel de pai naquilo que aconteceu. Então não existe um único Salvador na história da humanidade como Jesus Cristo. Ele é o único sem pecado. Eu preciso de um Salvador, mas não pode ser qualquer um. As pessoas podem fazer o bem. É provável que alguém possa puxar uma arma e alguém, qualquer um de nós, entrar para defender um amigo, para defender uma criança, porque você é uma pessoa boa. Mas ainda assim, eu não sou como Jesus. Lembra das palavras do Senhor Jesus sobre a vida de João Batista? Qual foram as palavras? As palavras foram que dos nascidos de mulher, João era o maior. João foi colocado maior do que Moisés, maior do que Davi, maior do que todos os apóstolos. E João disse, eu não sou digno nem de desatar as sandálias do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João não poderia ser o mediador entre Deus e os homens. O único é Jesus Cristo. Jesus falou sobre isso. E ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. João 14:6. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e o seu nome é Jesus Cristo. Em Salmo 51:5, Davi fala: no pecado minha mãe me concebeu. Todos nascem no pecado, todos nascem em pecado. Não há uma pessoa que venha nascer e fala: olha, aquela pessoa não tem pecado, ela pode ser um mediador. Não, todos nasceram em pecado, a ponto de Davi falar: eu fui concebido no pecado. Agora Jesus não herdou o pecado de Adão. Jesus não tem pecado. E conforme Filipenses 2, ele viveu uma vida perfeita. Ele foi provado, ele passou por tentações. Você sabia que Jesus, ele cumpre todos os requisitos para ser o seu Salvador? Por que não pode ser um anjo? Pastor, pode ser um anjo, poderia ser um anjo. Anjo não tem pecado, sim ou não? Aí você encontraria outro problema. O anjo não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque somente Deus é onipresente, e o Filho é igualzinho ao Pai. Então o Filho cumpre totalmente todos os requisitos. Quando você ora a Jesus Cristo, ora, Jesus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele pode ouvir todas as orações ao mesmo tempo, porque Ele tem os mesmos atributos de Deus. Não há um homem que tenha isso, não há anjos que tenham isso e que possa cumprir isso. Existe outra coisa
A palavra do Senhor diz que Jesus é o único que pode perdoar pecados. Somente Ele é o único que pode perdoar pecados. Aquele homem que Jesus curou daquela cama, o paralítico, e ali, quando ele disse: seus pecados estão perdoados, os fariseus foram lá e criticaram Jesus. Eu vou, o que é mais fácil dizer para ele? Toma a tua cama, levanta e anda, ou seus pecados estão perdoados? Se você falar para qualquer pessoa que seus pecados estão perdoados, tudo bem, acredite quem quiser, isso não é possível. Mas se você falar para um paralítico: toma a tua cama e anda, aí vai ter que acontecer. Ele vai ter que pegar a cama, pôr nas costas e andar. Então o que aconteceu? Jesus disse: então toma a tua cama, levanta e anda, para que saibas que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Não existe um único registro nas Escrituras que um apóstolo tenha perdoado o pecado de alguém. Não existe um único registro nas Escrituras que Moisés tenha perdoado o pecado de alguém. O único que pode perdoar pecado é Jesus. Então você precisa de um Salvador, mas tem que ser um Salvador que não tem pecados, e um Salvador que pode perdoar pecados, e um Salvador que pode ouvir todas as orações ao mesmo tempo e levá-las diante de Deus. Eu quero fazer uma analogia aqui, vem cá, amigo. Nós mais um outro valente aqui. Vem cá. 1 Timóteo 2,5 diz assim: há um só Deus. É difícil de imaginar, mas vai fazer o papel de Deus aqui, né? Para todos nós é difícil nós imaginarmos isso. E um só mediador entre Deus e os homens. Eu faço o papel do obrigado. O mediador está aqui no meio. A Bíblia diz que só tem um mediador, porque ele é o único que pode ouvir todas as orações ao mesmo tempo, e ele pode perdoar pecados ao mesmo tempo, e ele pode governar a terra ao mesmo tempo, e ele governa céus e terra e tudo que existe. E você tem um mediador perfeito. Quando Cristo fez a obra, ele pegou a mão do homem, de certa forma, e ele ligou o homem com Deus novamente. A pergunta que eu te faço é o seguinte: não há um registro na Bíblia de que um homem fizesse esse papel. Nenhum deles. Nem os apóstolos, nem Maria. Por falar em Maria, em Lucas 1, versículo 46 e 47, ela fala algo tremendo. Ela diz que a alma dela se alegrava em Deus, o Espírito exultava: meu Deus, meu Salvador. Quem precisa de Salvador precisa de salvação. Então, se por acaso um homem pudesse ligar o homem com Deus, ele ouviria apenas uma oração por vez, e todo o restante da humanidade, inclusive quem estivesse orando na sala ao lado, ficaria falando ao vento. Eu me vejo como o Senhor me vê. O que eu estou falando aqui está na Bíblia. Obrigado. Jesus é o único. Outro requisito é que Jesus é ressurreto. Que nenhum outro homem nesta terra possa ter ressuscitado. Jesus, o seu corpo não viu corrupção, ele venceu a morte, e a promessa que ele fez é a vida eterna. E sabia que o apóstolo Paulo fala na primeira carta de Coríntios, no versículo 12 ao 22, quando a igreja de Coríntios começou a falar: não tem ressurreição de mortos, Paulo repreendeu a igreja de Coríntios. Pode marcar na tua Bíblia, você pode procurar 1 Coríntios 15, do 12 ao 22. Quando chega no versículo 12, ele fala: olha, como vocês dizem que não tem ressurreição, como não há ressurreição? Abre a sua Bíblia lá, vai, abre lá, vamos ler. Dá uma força aí, filho. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Vamos ler. Todo mundo achou? Todo mundo encontrou? Ali, está procurando? Amém. Versículo 12, em 1 Coríntios 15, 12. Ora, então, eles estavam completando entre eles: se prega que Cristo não ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vós que há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é o que?
vã a nossa pregação, e também vã a nossa fé. Assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Está repreendendo eles, veja o versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se não há ressurreição de mortos, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em nossos pecados. Olha só o 18: também os que dormiram, aqui é os que morreram, em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, a verdade é, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito primícia dos que dormem. Olha, João capítulo 11, versículo 25, Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ora, quer dizer que se eu tiver um Salvador que não ressuscitou, a minha pregação é vã, a minha fé é vã. Por quê? Porque ele não ressuscitou. A diferença entre Jesus e todos os outros que existem é que Jesus, no seu corpo, não viu corrupção. Você pode procurar restos mortais de cada um deles, vai ser encontrado nos seus que foram queimados, a não ser que foram jogados às cinzas do mar, ou coisas assim, mas todos eles viram corrupção, não tiveram poder e domínio sobre a morte. Por mais que essas pessoas foram boas, eles não tiveram. Como podem prometer isso? Agora, a palavra de Deus diz que Jesus, ele venceu a morte. A promessa dele é aquilo que você espera, é aquilo que te dá esperança quando você fechar os teus olhos, é a vida eterna, porque ele teve autoridade sobre a morte. O túmulo ficou vazio, a cruz ficou vazia, porque ele venceu a morte. Essa é a diferença de Jesus e de qualquer outro, até mesmo de Davi, até mesmo dos apóstolos, até mesmo, como eu citei, de Maria. Foi obediente, foi. Se muito cristão obedecesse, né? Não é verdade? Se muito cristão obedecesse, a quem vai orar? Quem pode me responder? A quem? Não tem um registro orando para São Moisés. Você vai orar para quem? Para Deus. Se todo mundo quisesse igual. Olha, Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu fiquei pensando, como é tremendo, como é algo inquestionável, como é claro, está nas Escrituras. A ira de Deus está nas Escrituras. As pessoas, têm uma visão de Deus errada. O Deus que é apregoado lá fora é um Deus de açúcar, é um Deus que nunca, jamais, acha que Deus faria isso com você, acha que Deus mandaria alguém para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno, é a pessoa que decide ir para lá. Você sabia que Deus mata? Eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo em 2 Samuel, capítulo de número 24, versículo 15, que quando Davi decidiu contar o povo fora da direção de Deus, o anjo do Senhor passou a espada em Israel, e de Dan a Berseba caíram 70.000 homens de uma praga. Quem foi que matou? Deus, um anjo em ordem de Deus. Eu olho, por exemplo, vocês conhecem a palavra com certeza, né? Ofni e Finéias, os filhos de Eli, por eles terem uma má conduta no tabernáculo, Deus falou: os dois vão morrer no mesmo dia. Olha, por exemplo, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, a Bíblia diz que eles, por oferecerem fogo estranho na presença de Deus, saiu fogo do altar e matou os dois na hora. E ainda Deus falou para Arão: nem chore por eles. Agora eu olho para o dilúvio e eu vejo uma multidão de gente sendo morta. Pelo diabo? Não, por Deus. Deus matou aquele povo. E dentro daquele povo havia criancinhas, havia mulheres grávidas, havia pessoas de idade. Sabe por quê? Porque o padrão de Deus é muito alto para mim e para você. A ira de Deus foi aplacada com todas aquelas mortes? A ira de Deus foi aplacada porque o dilúvio matou uma multidão de pessoas? Não, ela continuou. E ela só foi aplacada quando Jesus
consumou. E ele deu um grito, ele deu um brado de vitória, e ele disse: Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Essa hora, o véu do templo rasgou-se de cima a baixo, acabou a religiosidade judaica, agora os gentios são aceitos diante de Deus, porque Cristo pagou um alto preço pela tua vida. Você precisa de um Salvador assim, esse é o único Salvador, não tem outro. Quem tem maior amor do que Jesus? Cabe entre nós, aquela história de não, eu vou pedir para Maria, com todo respeito aos meus amigos católicos que estão aqui, eu não me iro quando alguém fala alguma coisa para mim. A gente conversa, uma boa, toma café e sai, dá um abraço e hora de ir embora. Não se ire, isso aí é da carne. Vamos debater. Ah não, religião não se discute. Jesus foi crucificado pelo quê? O que foi que ele discutiu? Não foi futebol, com certeza. O que é? Alguém pode me lembrar? O que é que Jesus discutiu? Religião. Foi exatamente o que cutucou a ferida dos fariseus. Sabe essa história de falar, não, olha, é porque ele vai falar com Jesus e Jesus vai ceder, sabe por que a mãe? Querido, Jesus falou, ninguém te ama mais do que ele, ninguém. Olha, antes que você pudesse amar Jesus, a Bíblia diz, antes que você o escolhesse, ele te escolheu primeiro, o amor é dele, ele é o autor da fé, ele é o autor do amor. Jesus quer que você seja salvo, ele quer. Olha, ele desceu da tua glória, do teu trono glorioso. Olha, você já pensou nisso? Ele abriu mão de tudo. Filipenses diz que ele estava lá, ele desceu, ele abriu mão de tudo, e ele veio aqui, foi tentado em tudo, sem pecado, uma vida perfeita, só por você. Sabe por quê? Eu falei, quando eu estava falando de anjo, por que não podia ser hoje? O anjo não tem pecado. E outra coisa, o pecado foi feito por um homem. A dívida deveria ser paga por um homem. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Porque se assim não fosse, eu garanto a você que tudo aquilo não passaria de um teatro. Eu garanto a você que quando ele estendeu as mãos, alguém estaria gravando lá, ele estaria assim, ó. Ele poderia usar o seu poder de Deus. Ele disse, olha, eu tenho poder para orar ao meu Pai, ele mandaria 12 legiões de anjos, mas por que ele não fez? Porque ele teria que pagar como homem. O pecado foi como homem, e como homem deveria ser pagado. Então mesmo ele tendo poder para se livrar daquela dor, ele decidiu sentir aquela dor por você. Olha, você tem pessoas que você conhece, você já foi decepcionado por amigos, por pessoas de família, eu tenho certeza disso. E muitos de vocês foram muito machucados. Mas eu garanto a você que tem muita gente que ainda olha para você e associa você e gosta de estar perto de você quando você tem dinheiro no seu bolso. Ah, como é bom churrasco, de picanha, eu gosto muito, me chame que eu vou. É muito bom. Mas quando você passa aquela terrega, eu conheci essa palavra de alguém que me falou, não sei nem o que significa, deve ser algo ruim demais. Terrenga, sabe aquele processo de moedura, que lembra a cana da praça, que mói uma vez, e quando você fala, não mói de novo não, quero cana nova, não, a segunda moída que vai fazer, fica mais gostoso. Ainda bem que não precisa moer mais do que 2 vezes. Quando você passa por essa moedura, sabe, é difícil você ver um camarada do teu lado, hein? Ah, como é difícil. Agora, Jesus, quando olhou para você, ele não te valorizou pelo teu ouro, pela tua prata, pelo teu dólar, pelo teu dinheiro, pelo teu carro novo que você comprou. Ele olhou para você e ele falou, eu quero salvá-lo, e eu vou até o fim por ele. E o preço que ele tem para mim é o sangue, o meu sangue. O valor que você tem para Deus é o sangue do Filho de Deus, o derramamento do sangue de um inocente, de Jesus Cristo pela tua vida. Esse é o valor que você tem para Deus, esse é o preço que Ele pagou. Aleluia. Pode se colocar de pé, em nome de Jesus. Eu queria dizer para você, lembrar que somente Jesus e mais ninguém,
Ele é o único Salvador, o único, que é onipotente, que pode todas as coisas, que no momento que você precisar, não existe nada de impossível para Ele, e quando Ele quer fazer, ninguém pode impedir, e se for o dia de você morrer, ninguém vai te segurar, mas se for para você ficar vivo, não há quem te mate. Ele tem poder. Aviões caem do céu e uma pessoa sobrevive, porque Deus tem poder sobre a vida. Ele é onipotente. Já pensou você ter um Deus que não é onipotente? Um Deus que olha uma situação difícil na tua vida e fala assim: ixi, essa causa é muito difícil para mim. Tá, não. Ele é o único que é onisciente, que é o Deus que sabe todas as coisas. Jesus também é. Pedro, essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, me pegaram. Ele sabia, se houver algum perigo na tua frente, daqui a 1 dia ou 2 dias, quando você tem Jesus como teu Salvador, você está seguro nas mãos de Deus, porque você tem um Deus que conhece o futuro, você tem um Deus que sabe de todas as coisas. Já imaginou ter um Deus que não conhece amanhã? Se eu amanhã fazer uma viagem, me protege, aí esse Deus fala assim: irmão, o que vai acontecer amanhã? Ah, Jesus é um Salvador perfeito. Um Deus que perdoa pecados, o Deus que é ressurreto. Eu quero esse Jesus para mim. E uma vez que eu decidi segui-lo, olha, eu decidi segui-lo para nunca mais, sabe? Porque eu creio que Ele é poderoso para me manter nos caminhos dEle, porque nós somos muito fracos, nós somos muito fracos, mas o poder dEle, o poder do Teu Espírito Santo, sempre está a nos consolar e a nos fortalecer. As portas da misericórdia são abertas para todos. O convite que eu faço a você agora, e dar o seu primeiro passo de fé, entregando a sua vida para Jesus. Eu não sei a religião de cada um aqui como quer, mas Deus sabe, e Deus me colocou essa palavra no coração. As portas da misericórdia estão abertas para você, porque tudo isso Ele fez para você, foi por você que Ele fez. Foi por você que Ele pagou o preço, o alto preço. Ele pagou por você o pecado de toda a humanidade. Ele suportou nas suas costas, a ponto de Ele suar gotas de sangue, de tanta agonia, mas Ele não desistiu de você. Então você tem esse alto preço, o sangue do Filho de Deus.